Olá, nono ano, tudo bem? Vamos para o nosso 14º vídeo. Estudaremos a apostila volume 3. Lá na página 41, nós temos as orações subordinadas substantivas. Relembrando, o que é uma oração? É um enunciado organizado em torno de um verbo. O que é um período? Um período é uma frase com ou mais orações. Para transmitirmos uma ideia, uma informação ou uma mensagem, podemos utilizar períodos simples, com apenas um verbo ou uma locução verbal, ou um período composto, com 2 ou mais verbos ou locuções verbais. Como você já estudou, quando a relação entre duas orações de um período composto é de dependência, temos um período composto por subordinação. Nas orações subordinadas substantivas, uma oração exerce em relação à outra uma função sintaticamente relacionada à classe dos substantivos: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto. Certo? As orações subordinadas assumem as mesmas funções que você estudou no período simples, quando há apenas um verbo. Certo? Vamos lá. Releia a passagem a seguir. Entendemos que os novos estudantes terão mais familiaridade com essa ferramenta. Os aplicativos são utilizados cotidianamente pelos jovens, afirma Oswaldo Crivella Júnior, professor da Faculdade de Odontologia da USP, em São Paulo, e responsável pelo grupo Pro Calouro Disque Trote. Sublinhe os verbos do trecho em destaque. Entendemos, terão. São os dois verbos que nós temos nesta frase. Identifique no trecho destacado a primeira oração, a segunda oração. A primeira oração é entendemos. Entendemos. Que entendemos? Nós entendemos. Essa é a primeira oração. A segunda oração, que os novos estudantes terão mais familiaridade com essa ferramenta, certo? Analise sintaticamente a primeira oração. Qual é o sujeito? Nós, mas ele está oculto na frase, então é o sujeito oculto. Qual é o sujeito? Nós, mas é sujeito oculto, ok? Qual é o verbo? Entendemos, certo? Classifique-o quanto à sua transitividade. Esse verbo entendemos é um verbo transitivo direto, ok? Qual é o complemento desse verbo? O complemento dessa oração é que os novos estudantes terão mais facilidade com essa ferramenta, certo? Qual é a relação de dependência entre as duas orações? Na oração 2, é a função de objeto direto. Então, existe uma relação de dependência sintática entre as orações. Uma depende da outra para que há entendimento, correto? Na página seguinte, lá na página 42, nós temos alguns exemplos. Observe este exemplo. André ainda não sabe se passou de ano. André ainda não sabe, primeira oração, se passou de ano, segunda oração. O André ainda não sabe? Essa oração precisa de um complemento? Perceba que a segunda oração completa a primeira. Nesse caso, se passou de ano, desempenha a função de objeto direto e, portanto, é uma oração subordinada substantiva. Dessa forma, a oração 1 é a oração principal, a oração 2 é a oração subordinada substantiva. As conjunções que ligam a oração subordinada substantiva à oração principal são chamadas de integrantes. Elas são representadas pelas palavras que e se, ok? Então vamos lá. Relembre a classificação das orações subordinadas substantivas, observando a função que a oração dependente exerce em relação à principal. A oração subordinada substantiva pode ser subjetiva, que exerce a função de sujeito na oração principal. Exemplo: convém que fiques atento. Exerce a função de objetiva direta, exerce a função de objeto direto. Eles prometeram que farão a reforma. Objetiva indireta, exerce a função de objeto indireto. Eles necessitam de que as instalações sejam ampliadas.
Ó, a preposição aqui. A predicativa exerce a função de predicativo. O problema é que eles necessitam de mais espaço. Complemento nominal exerce a função de complemento nominal. Eu estou certo de que seremos vitoriosos. E a positiva exerce a função de aposto. Considere uma coisa, 2 pontos, que eles terão mais conforto. Muito bem. Agora, nós vamos estudar uma por uma. No caso, né, hoje, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Na verdade, algumas a gente já estudou nas apostilas passadas, né? E hoje vamos estudar a subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Leia as frases a seguir e responda as questões propostas. É preciso a participação de todos na semana de recepção aos calouros da USP. Sublinhe os verbos. Quais são os verbos? Somente o é. Essa frase é formada por um período simples ou composto? Se nós temos somente um verbo, é simples ou composto? Simples. Sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda e sobre o qual se declara alguma coisa. Qual é o sujeito dessa oração? O sujeito é a participação de todos na semana de recepção aos calouros da USP, tá? Esse aqui é o sujeito, certo? Agora analisem a frase 2. É preciso que todos participem da semana de recepção aos calouros da USP. Sublinhe os verbos. Agora nós temos aqui um verbo e nós temos o verbo participem, que vem do participar. Então, essa frase é formada por um período simples ou composto? Agora, por um período composto, porque nós temos 2 verbos. Qual é a primeira oração? É preciso. E qual é a segunda oração? Que todos participem da semana de recepção aos calouros da USP, certo? A primeira oração já foi falada, é preciso. Circule a conjunção integrante. Qual que é a conjunção integrante? O que? Olha só, nós temos aqui a explicação, ó, que o que e o se, elas são representadas, são as orações integrantes, ok? Aí, qual é a próxima pergunta? Qual é a segunda oração? Que todos participem da semana de recepção aos calouros da USP. O termo que era sujeito no período 1 passou a ser a oração no período 2. Classifique, ó. Então, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, certo? Vocês daí vão para a página seguinte, que é a atividade 11, certo? Transforme os períodos simples em períodos compostos, introduzindo uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vocês vão utilizar a oração integrante que, nesses casos, convém a saída de todos. Nesses casos, convém que todos saiam. Aí aqui o saída não é mais um substantivo, a gente transforma ele em verbo, né? Então, nesses casos, convém que todos saiam. Aqui vira verbo, ok? Consta o arquivamento do caso. Consta que o caso foi arquivado, certo? Então, vocês vão fazer com as demais também. E na 12, transforme os períodos compostos em períodos simples. É bem importante que você devolva o livro. Você vai pegar esse verbo devolva e vai transformar no substantivo. É bem importante a devolução do livro. É necessário que você volte. É necessário sua volta. Consta que as aulas terminaram. Esse verbinho aqui você vai transformar. Consta o término das aulas. É importante que ele fique atento às aulas. É importante sua atenção às aulas, certo? É comum o período composto com oração subordinada substantiva subjetiva apresentar estas duas estruturas básicas. Verbo unipessoal, que é conjugado na terceira pessoa do singular. Os mais comuns são acontecer, constar, convir, importar, interessar, parecer e suceder. Convém que estudes. Convém a oração principal, que estudes é a oração subordinada substantiva subjetiva. Verbo na voz passiva, presença do verbo auxiliar mais o particípio. Foi autorizado, oração principal. Que interrompêssemos a entrevista de hora em hora. Aqui é a oração principal, aqui é a oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui é
o que, né? Ok, pessoal? Espero que tenha sido clara. Essa aqui já vai para a próxima aula, né? Então, hoje nós vimos as orações subordinadas, substantivas, subjetivas, certo? Até semana que vem, no próximo vídeo. Um beijo, nono ano, até mais!